Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Barbaridade da Flamengo Love. Vocês sabem, eu sou Rafael Cota, o Barba, e hoje eu vou falar sobre o programa Troca de Passes que aconteceu logo após a eliminação do Palmeiras e classificação do Atlético Paranaense para a final da Copa Libertadores da América, né? Então vocês sabem, todo mundo sabe, o Palmeiras empatou, ou melhor, cedeu o empate depois de estar vencendo por 2-0. E o Atlético Paranaense, então, né, que tinha vencido o primeiro jogo, foi para final. Já está na final, o Flamengo joga hoje contra o Vélez Sarsfield. Então vamos passar esse programa no Sport TV. Mas antes, vou pedir para vocês já deixarem o like, se inscreverem aqui, tanto no Barbaridade quanto na Flamengo Love, que é a nossa página aqui no Facebook também. Deixar o like, acho que já falei, enfim, vou falar de novo. Comentarem aqui o que vocês acham dessa eliminação do Palmeiras, se vocês esperavam, se vocês queriam, né, enfrentar o Flamengo, ou enfrentar o Palmeiras na final, caso o Flamengo realmente confirme a classificação, né? Pé no chão, pé no chão. E quem tá no Facebook, marca os amigos aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo aí, onde eles falam sobre Flamengo, Vélez Sarsfield, né, esse possível embate entre Flamengo e Atlético Paranaense na final da Libertadores, caso o Flamengo confirme a classificação, né? O programa tem o Grafite e o PVC, além do apresentador, que agora me falha a memória, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Dá o like aí, hein? O primeiro cartão dele é que eu não entendo. Não, aqui. Pouco o jogo de amanhã, porque o Flamengo vai receber também com o Maracanã lotado. O Flamengo vai receber o Vélez Sarsfield da Argentina, depois de ter vencido o jogo de ida lá, né, por 4-0. Vai agora o Dorival tentar confirmar a classificação para a grande decisão. Vamos colocar o campinho aqui do Flamengo com a provável escalação para esse jogo de amanhã. Olha só, o Flamengo deve jogar com o Santos no gol, a defesa um pouco mexida, né, porque os dois zagueiros estão suspensos, Rodinei vai voltar. Titulares, o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Felipe Luiz. João Gomes, Everton Ribeiro, o Vidal no lugar do Thiago, porque o Thiago está pendurado com 2 cartões amarelos. Então, vai Vidal junto do Arrascaeta, que é dúvida, né? O Arrascaeta com um problema no pé, né? Acabou sendo poupado no final de semana, era dúvida para esse jogo. El avião Rodney Everton, vai voltar. Cebolinha, porque Gabriel ou Gabigol também tem 2 amarelos, por isso não vai correr riscos o Dorival e vai tirar o Nesse caso, o Everton deve cair ali pela direita, né? Nem no banco. Pelo amor de Deus. Exatamente. O Gabigol quase não reclama, né? Então até no banco ele poderia ser expulso ou tomar um cartão amarelo. É o certo a se fazer, né, PVC? Eu falei ontem um pouco sobre o Gabigol e eu vou fazer aqui uma observação. O Ministério da Saúde adverte, esta crítica é construtiva. O Gabigol é muito mais do que um jogador pilhado. O Gabigol é um jogador extraordinário. É o jogador mais jovem a fazer 100 gols em Campeonato Brasileiro. Ele tem 26 anos de idade, ele tem 100 gols em Campeonato Brasileiro em 200 jogos no Flamengo. É um número absolutamente incrível. Só um detalhe, ele não tem 100 gols pelo Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, tá? Ele fez vários gols, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, tá bom? Então, apesar do que falou o PVC, que manja muito, não é apenas pelo Flamengo. Vamos continuar. Agora, ele não pode ser o jogador mais vezes expulso em Campeonato Brasileiro desde que ele chegou em 2019. Não pode. Ele é um atacante, né? Se ele fosse zagueiro, já era absurdo. Então, repito, o Ministério da Saúde adverte, esta é uma crítica construtiva. Gabigol, você tem que pensar em jogar futebol, você sabe muito. Você sabe jogar muito futebol. Agora, não adianta você dizer, o árbitro tem culpa, no domingo teve culpa? Claro que teve. O árbitro foi muito ruim, foi péssimo. Agora, bateu a falta com força para demonstrar sua raiva, sai e vai jogar aqui que vai abrir o braço para falar com o árbitro. Já bateu a falta com uma força que podia ser desproporcional, que o árbitro podia até fazer mais uma lambança. Bate a falta e sai para jogar. Vai para a grande área tentar fazer o gol. O jogador... Tem uma coisa aqui em relação ao Gabigol, né? Também pouco é visto a questão da juizada falhar. Bom, o PVC até falhou aí, que falou que acha que ele falhou. Mas o Gabigol deu margem,
né? E aí quando você é um jogador visado e dá margem, os caras não perdoam. Então, eu entendi o que o PVC falou. Acho que muitos desses cartões, os amarelos e até os vermelhos, obviamente, são injustos. Mas nesse cartão aí, especificamente no último jogo, o árbitro ia compensar, o Gabi estava nervoso, o time todo estava nervoso. Então, realmente eu acho que ali faltou um pouco de sensibilidade do Gabi, o que não diminui a partida boa que ele fez, quando ele fez o gol do empate. Mas também tem que se olhar o lado do Gabi, quando ele é muito provocado, quando ele, assim, é muito agredido dentro de campo, né, pelos zagueiros. Então, também deve se olhar, né? Eu acho. O que vocês acham? Comentem aí. Tem que ter um entendimento, né, Grafa? Não é fácil ali no calor do jogo, né? Quando você está sendo... E o Gabigol é muito irritado pelos outros, né? Porque ele também irrita e provoca os adversários. Então, jogador desse, pilha, né? Com essa característica, tem que ter uma preocupação ainda maior em ter a cabeça fria durante o jogo para evitar duelos e discussões que possam comprometer a atuação dele em campo, né? Comprometer. O Gabriel é o oposto da mensagem do Abel, né? Ele é cabeça quente e o coração frio, né? Mas é interessante isso aí, porque é uma característica do Gabriel ser daquele jeito. Ele incendeia jogo, ele incendeia os companheiros, ele motiva os companheiros. É uma característica. O Flamengo já tem essa característica de jogadores serem polêmicos. Ele é um cara que está na história do Flamengo por todos esses gols, não só pelos 2 gols que ele tem na final de 2019, mas pela característica, pela qualidade dele. Mas, assim, eu lamento muito mais o primeiro cartão amarelo dele do que o segundo ali. Que aquele ali no lance, ele cai, o cara chega, chuta a bola no peito dele, até entendo aquela raiva dele. Mas o primeiro cartão dele é que eu não entendo, né? Acabou o primeiro tempo, ele foi reclamado de 2 minutos, saiu gesticulando e tomou o amarelo, que consequentemente teve o segundo. Mas é um grande jogador, são fases daí, eu já passei por fases também de ser expulso várias vezes assim, mas... Várias, né, Grafa? Várias? Eu tive uma época assim que eu, no 2004 no São Paulo, acho que fui expulso umas 3 vezes. Tá vendo? Cartão adoidado todo jogo, quando eu jogava mais pelos lados ali. Você é tão calmo aqui, rapaz. Porque você voltava para dar combate. Eu voltava muito para dar combate. Não e reclamava também. Reclamação também, mas culpado disso tudo aí. Olha, o Everton Ribeiro amanhã vai se tornar uma marca super importante. Acho que para ele ficar realmente lisonjeado, porque ele vai se tornar o recordista de jogos pelo Flamengo na Libertadores. Ele hoje está empatado com o Júnior, né, com 48 jogos, o nosso Júnior, maestro, e amanhã ele vai fazer 49 jogos com a camisa do Flamengo na Libertadores e vai se tornar o jogador que mais vezes vestiu a camisa rubro-negra na competição. O Júnior é quem mais vestiu a camisa rubro-negra, ponto. Mais de 800 jogos, ele não entendeu. Sim. É o jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na soma de todas as competições. Mas está sendo ultrapassado agora pelo Everton Ribeiro na Libertadores. Na Libertadores. Parabéns ao Everton. E é um grande jogador, tem feito de novo uma ótima temporada. E tem que ir para a Copa. Acho que é um dos símbolos desse time, né? Tão vitorioso desde 2019. O Everton com cabelo, ele é... Pois é, ele tá cabeludo. Ele tá precisando. Tá cabeludo, o que aconteceu com ele? Olha Seria lá. o Sansão do... Mentou a plantação ali, né? Mas ele tá jogando muito bem. Ele voltou a jogar bem, numa posição diferente, jogando na parte do lado direito. Nós falamos de cabelo, você mudou de assunto. Não tem nada. Que bom, cabelo. O único que não tem cabelo aqui sou eu. O Everton tem, nessa nova posição, ele tá se reencontrando de novo. Ele teve um período de declínio, mas ele participa muito do jogo. Tem gente que acusa o Arrascaeta. O Arrascaeta, para mim, foi o grande jogador do Flamengo nessa temporada. Mas o Arrascaeta é um jogador de lampejos, de fazer uma jogada extraordinária. E o Everton, ao contrário, é um jogador que participa como uma formiguinha. Lembra um texto do Mário Filho sobre o Tele? O Mário Filho escreveu sobre o Tele, o Everton Ribeiro. É o ponteiro dos segundos. Uma boa definição, não para nunca. Uma qualidade espetacular. Pô, como é bom ver o Everton Ribeiro jogar. Amanhã ele vai ter o Vidal, né? Não muda muito, né? Vidal, Thiago Maia. Claro que o Thiago Maia talvez seja um pouco mais... Muda o posicionamento do João Gomes. Magador, O João Gomes vai fazer o primeiro volante e o Vidal joga como terceiro homem de meio campo. Faz o losango do lado esquerdo com o Everton Ribeiro do lado direito.
o Arrascaeta não deve jogar também, né? Porque ele tem a lesão. Tá na dúvida ainda, né? É uma dúvida para esse jogo de amanhã. Eu tô curioso Tá saber escalado como é que aí o no Vélez campinho. vem. Se vai sair pro jogo ou se vem na De casa. avião, Eu vou Grafite. te falar, se O eu Vélez fosse vem de o avião. técnico do Vélez, eu viria com o time reserva. Pô, eles estão em penúltimo lugar no Campeonato Argentino. Pô, foca lá agora, esquece. Não vai porque ganhar do se Flamengo for de pra 5. cima do Flamengo, vai tomar um Tem caminhãozinho. como. Não tem como. Não é? É melhor ficar na casinha ali. Eu tô curioso para saber como é que vem o... Porque os 4-0 foi muito contundente do Flamengo, né? E o Vélez no pré-jogo tinha assim, a expectativa de um jogo mais complicado para o Flamengo. Sim. Mas o Flamengo fez com que o jogo fosse não fácil, né? Facilitou Importante. o jogo pela maneira como atuou, né? Até pelo ambiente que costumam proporcionar ali os times argentinos, né, Graf? Sempre foi muito difícil jogar lá. Mas o Flamengo não tomou conhecimento, Não, passou por sobrou cima. no jogo e fez 4, poderia ter feito 5, 6, 7. Não fez mais porque tentou o Gabigol, tirar o Gabigol lá da seca, né? Ele tem uns jogos sem fazer gol. Tava, né? Antes desse Ceará. O que eu também acho que tá certo. Quando já tava 3-0, lá na casa dos caras. Pô. Enfim, vamos tentar aqui dar uma moral pro Gabigol. Tentaram, não deu certo. Depois acabou que numa dessas tentativas a bola sobrou. O Pedro fez o quarto. Mas realmente o Flamengo sobrou nesse jogo. Sobrou. Como eu vi poucas vezes o Flamengo sobrar. Porque criou Não esse atual, mas na história. oportunidades para isso. Projetando ainda esse jogo e pensando no jogo passado, porque eles participaram. O Vidal e o Cebolinha foram bem no fim de semana? O que vocês acharam? O Cebolinha fez um bom jogo contra o Ceará, apesar do Flamengo ter sofrido, meteu bola na trave no finalzinho do jogo, podia ter virado a partida nos últimos minutos. O Cebolinha fez, acho que o Cebolinha fez a melhor partida dele, embora tenha feito o primeiro gol dele contra o São Paulo, que a gente está vendo aí. Acho que contra o Ceará ele rendeu mais, ele jogou mais, estava mais à vontade, estava mais solto e podia ter marcado o segundo gol dele com a camisa do Flamengo. Não vai ser o Flamengo aquele que a gente já sabe de memória, né? Que já jogou 7 vezes e ganhou 6. Está quase empatando com o número de jogos do time do Jorge Jesus, aquele que a gente aprendeu em 2019, que jogou 8 vezes, ganhou 6, empatou 1 e só perdeu para o Liverpool na prorrogação. Este aqui ganhou 6, não conta como derrota, empatou então, 1. oficialmente. Esse de Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse está invicto com 7 partidas, 6 vitórias, mas não vai jogar esse time inteiro, porque tem a questão dos cartões. Mesmo assim, é um time formidável que tem tudo para completar, para fazer uma grande vitória contra o Vélez. No fundo, a gente está vendo que em alguns momentos, pelo desequilíbrio financeiro, em muitos momentos parece ser mais difícil jogar o brasileiro contra times da parte de baixo da tabela do que jogar a Libertadores, né? Se você pensar na dificuldade que o Flamengo teve contra o Ceará e na facilidade que teve contra o Vélez, é claro que não é sempre assim. Se você pegar o River Plate, o time é diferente também. Se você pegar o Boca Juniors, vai ser diferente. Se Não, o fizer time do jogo Flamengo. O Atlético Nacional de Medellín vai ser time diferente. de Flamengo. Mas nessa semana especificamente, a gente termina a semana com a sensação, esses 8 dias, com a sensação de que é mais difícil para o Flamengo enfrentar o Ceará do que enfrentar o Vélez. Mas são times do Flamengo diferentes. E como é que você acha que chega esse Atlético para enfrentar provavelmente o Flamengo na decisão, Grafa? Como é que você imagina que vai chegar esse Atlético para a decisão? Ele jogou no Atlético. Tempinho até lá ainda, né? Essa decisão, né? Muita coisa pode acontecer. Eu tava vendo aqui agora, você estava falando, estava prestando atenção nesse lance da cotovelada aí. É bem polêmico isso daí. Foi nada. Mas muita coisa vai acontecer até lá. Tem essa... Dia 29 de outubro. Tem esse Brasileirão pela frente ainda, que o Atlético tá brigando ali pelas primeiras colocações ainda. Mas creio que vai ser um Atlético bem parecido do que esses 2 jogos com o Palmeiras. Um time jogando mais para frente, né, do que foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. Eu tenho para mim, não sei se você concorda comigo, Grafite, o debate que a gente já teve aqui. Para mim, o Felipão não queria ficar tão atrás contra o Flamengo. Ele não conseguiu jogar. Também, né? Acho que vai muito também do que os jogadores fazem dentro de campo por conta do ambiente, de ser uma decisão, de ser o Flamengo, um time
os jogadores sabem que tem uma qualidade superior a que eles estão jogando ali. Eu não sei o que pode ter acontecido ali, mas eu, no meu entender, poderia ter jogado mais. Não sei se foi a ordem do Filipão, aquela coisa, os jogadores daquele jeito. É difícil ter sido ordem do técnico. Nem o técnico nenhum vai dizer para o seu jogador, vamos ficar fechadinho aqui, não ataquem, não passem do meio campo. Não, isso. Eu acho que ele... eu acho que ele organizou a equipe. Será? Gostaria de ter atacado mais. Isso. Fato é que a maneira como ele armou e o jeito que encontrou o Flamengo do outro lado, ele não conseguiu. Né? Ele organizou a equipe também para se defender mais e tentar sair no contra-ataque, não conseguiu, tanto é que o jogo foi 1-0 para o Flamengo. Se o Atlético se expõe muito, pode ser 3, 4 quando se joga o Flamengo aberto e exposto. Mas eu creio que dessa vez ele vai usar muito esses 2 jogos da Copa do Brasil como exemplo para utilizar na final, né? Olha, daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo, né? É verdade. Bom, eles acabaram aqui de falar de Flamengo, então vamos falar aqui um pouco sobre o vídeo. Achei muito pertinente aí o que falaram sobre o Everton Ribeiro, que ele realmente está jogando muito bem nesse ano. Achei que, assim, falar do Everton e falar que só faltou falar que eu acho que, né, assim, na minha visão, merecia seleção brasileira. Acho que faltou eles falarem sobre isso, mas, enfim, é o que é, né? O Gabigol, como eu falei, ele é expulso, às vezes toma cartão amarelo, né? Às vezes com razão e às vezes sem razão também. O problema é que o Gabigol hoje está sendo endemonizado pela arbitragem, porque é um cara que não para de reclamar, realmente, não para de argumentar com a arbitragem. Mas o Fred era assim. E o Fred não tomava os cartões que o Gabigol toma. Entendeu? O Fred, ele dirigia o jogo. Ele falava mais que o árbitro, né? E não tomava os cartões que o Gabigol tomava. Assim, porque o Fred... Não, é a mesma maneira de falar com o árbitro, a mesma encheção de saco. A diferença é que o Gabigol é do Flamengo e o Fred, né, era do Fluminense, então obviamente isso cai um pouco, né? Assim, o Fluminense é um time um pouco menor, com todo respeito, e por isso não tem a repercussão que o Flamengo tem, por exemplo, né? Então, essa é a minha visão em relação a essa questão do Gabigol. Não sei se o Arrasca joga amanhã, né? Tá em dúvida, então não sei quem jogaria no lugar dele. Ao longo do dia a gente vai saber, né? Acho que essa história do Filipão não ter querido jogar tão atrás quanto o Flamengo, ele mesmo assumiu durante o jogo. Os caras foram cobrar ele, porque você jogou tão atrás, e ele mesmo falou, tanto que viralizou, aí todo mundo viu. Ele falou, porque é o Flamengo. Entendeu? Ele ficou caladão e, enfim, e é isso. Então, eu acho que o Filipão quis sim jogar atrás, porque não tinha outra alternativa naquele momento, naquele jogo, tá? Então, eu acho isso. Acho que o Filipão quis, é uma estratégia dele, podia ter dado certo, não deu certo, e espero que o Flamengo passe hoje. Quero saber o palpite de vocês. Aliás, se vocês chegaram até aqui no vídeo, escreve, cheguei até o final do vídeo, que eu vou comentar em geral, tá? Todo mundo que comentar que chegou até o final, eu vou comentar, beleza? Parabéns, Everton Ribeiro, pelos 49 jogos que você vai completar hoje pelo Flamengo. Não é fácil, Libertadores é difícil. Parabéns, irmão, parabéns de verdade. E a todos que assistiram, muito obrigado. Né? Não deixem de se inscrever no Barbaridade, não deixem de se inscrever na Flamengo Love, ativar as notificações nos dois, deixar o like nos dois, compartilhar essa resenha nos dois e, se você estiver vendo no Facebook, marquem seus amigos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tipo novo de vídeo. Vou fazer outras vezes. E é isso, é nóis, tamo junto e eu fui!